Boa noite, estamos com mais uma edição do programa Vamos Conversar. A gente sabe que esse mês é o mês da mulher, então hoje vamos falar um pouco da autoestima feminina, vamos falar um pouco do espaço da mulher, né, no trabalho, na ciência, nas conquistas, né. Então esse programa de hoje, terça-feira, vai ser totalmente em homenagem a vocês mulheres, né, para que a gente possa se empoderar, né, de tudo que nos cerca, né, e mostrar qual o nosso verdadeiro papel enquanto mulher, né, porque isso é muito importante. Hoje estamos de novo recebendo a psicóloga Adriana Leal, né, que atende na cidade de Tramandaí. Então vamos passar a palavra para ela. Tudo bom, Adriana? Tudo bom, Vânia? Boa noite. Eu agradeço mais uma vez pelo convite, ainda mais para falar de um assunto tão importante, né? Que está tão na mídia hoje, né? Essa questão do feminino, né? Do feminicídio, está muito em alta. Então hoje o que a gente vai falar um pouquinho aqui da autoestima. Então a autoestima, ela é construída na infância, durante a infância, adolescência. Então ali vai se construindo essa autoestima e daí a pessoa vai construindo crenças que vão se perpetuar ao longo da vida. Bom, então a autoestima, além da admiração de si, envolve também o julgamento que a pessoa tem de si próprio. Então, o que envolve a autoestima? A autoestima envolve a autoconfiança, o autorrespeito, a autoaceitação. Então, a autoestima, ela se diz, então, a característica é relacionada à sensação da pessoa se sentir capaz, sentir pertencente, dona de si, adequação, que ela é capaz. Então isso envolve a autoestima. Agora, quando não se tem essa autoestima, quando a autoestima está baixa, é o contrário. Daí a pessoa, ela tem pensamentos de desvalor, de não aceitação, que não é capaz, de inutilidade também. Desprovido de valor totalmente. Então assim, pessoal, a autoestima feminina é muito importante para nós mulheres, para a gente, então, que nem eu disse anteriormente, para a gente se empoderar das coisas que a gente busca, até com relação ao nosso trabalho, os nossos relacionamentos, a nossa convivência social. Quando eu percebo que eu não consigo trilhar este caminho com muito entusiasmo, ou que eu estou tentando e me encontro sem ânimo, né, desanimada, frustrada com algumas coisas, alguma coisa não tá legal, né? Aí é onde vai entrar essa questão profissional, né? Da terapia, da ajuda, né? Aonde vai entrar o trabalho do profissional como nós, como a Adri, né? Como eu, né? Então, assim, se vocês percebem que isso não tá legal, que não tá dentro deste contexto, procurem ajuda. Sim, e é importante também falar que essas percepções de si próprio, elas podem tanto ser verdadeiras como não. E na maioria das vezes, na baixa autoestima, essas percepções não são verdadeiras. Então daí às vezes a pessoa não se dá conta, né, nesses pensamentos negativos, essa sensação de desvalor, de desmerecimento, ela não se dá conta. Por isso, muito importante a ajuda profissional de um psicólogo. Isso é importante. O que mais a gente pode trazer para somar, para que as pessoas, as mulheres, principalmente as mulheres que estão assistindo o nosso programa, possam, né, pensar sobre essa questão, né, da autoestima, o que pode não estar correto, o que não é legal? Sim, assim, a autoestima, ela envolve praticamente todos os âmbitos da vida. Então, ela pode envolver decisões erradas,
né? Relacionamento amoroso, a gente vê muito nos relacionamentos, a pessoa, ela acaba ficando com aquela pessoa que a maltrata, que lhe bota para baixo. Por quê? Porque ela não se sente capaz de ser amada, ela acha que ela merece aquilo mesmo, sabe? Então tem essa visão, então ela vai procurar tudo que no campo profissional também ela não vai conseguir evoluir. Por quê? Porque ela não se sente capaz. Por mais que ela por mais que ela seja capaz, ela não se sente capaz. Então o que ela faz? Ela se auto-sabota, né? Então vou dar um exemplo. A pessoa percebe que vai ganhar uma promoção no emprego. Daí ela, com essa crença que ela não é capaz, que ela não é merecedora, que ela não tem valor, o que ela vai fazer? Ela vai se auto-sabotar, vai começar a faltar o emprego, tem uma reunião importante, ela não vai. Então isso é muito característico da autoestima baixa, essa auto-sabotação, né? Então, mulheres, é importante a gente ter cuidado com isso, né? Vamos correr atrás do que a gente quer, né? Vamos perceber que o que é importante é a nossa força de vontade. E quando ela não está prevalecendo, quer dizer que a nossa autoestima está sendo prejudicada. Então a gente tem que ter uma autoestima muito boa, a gente tem que ter vontade de olhar no espelho, a gente tem que acordar pela manhã e sim botar aquela roupa maravilhosa. A gente não pode comprar uma roupa e deixar no roupeiro só para algum momento especial e esperar uma vida inteira, às vezes, um momento especial. Sim. Não, vamos fazer isso todos os dias. Isso é mostrar o lado feminino, isso é mostrar do que somos capazes, isso é mostrar o que queremos para nós, né? Nos posicionar em todo momento. Quem disse que para ficar em casa o dia todo precisa estar de pijama? Não! Né? Nós podemos estar em casa bem maquiadas, bem vestidas, né? Independente, porque a gente pode receber uma visita, né? Uma visita inesperada, então a gente tem que se sentir bem. Se a gente tem 7 dias na semana e dos 7 dias da semana, 4 dias da semana a gente passa em casa de pijama, alguma coisa está errada. Sim, não, e tem outra questão também, os filhos pequenos também atinge muito a autoestima da mulher, porque ela se sente culpada de sair, se cuidar, sabe, ir num cabeleireiro, fazer um pé, uma mão, arrumar cabelo. Ela se sente culpada de deixar o filho em casa, sabe? Então também isso também atinge muito. Ficar de olho nisso. Não, é legal sim, deixa com a avó, com uma tia. Sim, vamos se cuidar. E hoje em dia tem salão de beleza, gente, que tem um espaço kids. Sim. Tá? Eu mesmo estive em Tramandaí outro dia, tem um salão de beleza ali que tem um espaço kids, né? Tu pode levar o filho, ele vai ficar brincando, tu vai conseguir fazer as coisas que tu precisa fazer, né? Aquela história de que não tem com quem deixar a criança. Bom, vamos pesquisar um salão onde tenha esse espaço que facilite para que eu possa estar indo lá e cuidar de mim. Hoje em dia, até nos restaurantes, a maioria dos restaurantes tem o espaço kids. Por quê? Porque às vezes o casal vai, a criança come, a criança já vai para lá brincar, eles podem aproveitar um momento a dois, conversar, né? Trocar uma ideia, enfim, tudo que for algo que venha beneficiar, né, nessa função do casal e que pondere muito a autoestima feminina, porque a mulher precisa se mostrar, né? Sim, e outra coisa importante também é saber impor respeito e limite. Limite também, saber dizer não. Então, quando a pessoa, não só a mulher, mas a pessoa, ela tá com a autoestima baixa, ela não consegue dizer não, porque ela tem medo de não ser aceita. Sim. Sabe? Então, ela tem aquela crença de desvalor, então ela sempre diz sim. Então aquilo causa uma angústia, porque ela faz coisas que ela não quer, por não saber dizer não. Então saber impor limites também é muito importante também. Porque o limite, o não, marca o nosso lugar, né? Sim. A gente tem que marcar o nosso espaço de alguma forma. Com não, né? Com aquela postura, a gente tem que ter postura, a gente não pode ser mulher submissa. A submissão não faz bem para ninguém, assim como não faz bem para as pessoas do sexo masculino, não vai fazer menos ainda bem para nós mulheres, né? E hoje em dia a maioria dos homens, eles
confiam mais, eles têm uma certa liberdade com mulheres que têm essa determinação e essa postura. A gente precisa disso, né? Sim, e também é muito importante também, para manter essa autoestima legal, é muito importante também evitar a autocrítica, sabe? E também evitar essa autocrítica e também permitir-se errar. Tem muitas pessoas que não se permite errar, mas errar é humano, todo mundo erra. Então é muito importante também. E entenda também que nunca a gente consegue agradar a todos. Sim, com certeza, isso principalmente, né? E também outra coisa importante também é que perdas fazem parte da vida também. Às vezes tu perde um emprego ou perde qualquer coisa, a pessoa começa a se culpar, mas claro, eu não tenho valor, eu não sou capaz, por isso que eu perdi. Mas não, perdas, tem que aprender que perdas fazem parte da vida. E outra, não é, às vezes não é essa questão de eu não sou capaz, né? Eles me mandaram embora porque não gostavam de mim, né? Porque eu não era uma boa colega, enfim. Não, a questão do desvalor, né? Sempre se desvalorizando. Às vezes, que nem agora, essa época de temporada, as mulheres, a maioria delas estavam trabalhando. Eu vi muitas delas trabalhando, depois de 30 dias estavam demitidas. Mas elas não estavam demitidas porque elas não tinham capacidade de trabalho, e sim porque o empresário que contratou essas mulheres, eles não tiveram um retorno esperado dos seus clientes para conseguir manter esse quadro de trabalho. Então não é porque ninguém gostava de mim ou porque eu não fiz um bom trabalho. Não, enquanto você esteve ali, se ficou 15 dias, ficou 30 dias, ficou 20 dias, você fez um bom trabalho. Você tem que se empoderar disso, porque o próximo vai ser bem melhor do que o que foi anterior. E também outra coisa importante também é a pessoa, ela se autoconhecer e também ela saber qual é as suas vontades. O que ela tem vontade, o que ela quer para a vida dela. Porque quando ela consegue saber o que realmente ela quer para a vida dela, ela vai conseguir traçar ali um caminho, né? Para um plano, né? Para chegar ao alcance daquilo que ela deseja, né? Então é muito importante se conhecer e ver quais são as suas vontades. E como a gente pode fazer, Adri, para a mulher poder reforçar, né, a autoestima? Como que ela pode aumentar a autoestima, digamos assim, né? Como é que ela faz para que isso fique mais ponderado? Bom, assim, como eu falei, a autoestima ela é construída lá na infância, adolescência, mas não quer dizer que ela não possa ser tratada e recuperada em outras fases da vida. Sim, ela pode. Então, muitas vezes é necessária a ajuda de um psicólogo. Mas, assim, através das escolhas, a gente vai alimentando essa estima. Então, quando tu faz uma escolha destrutiva, tu, sem querer, tu tá alimentando aquilo que te faz mal. Né? Então, isso faz mal para tua estima. Mas, no entanto, se tu fizer uma escolha boa, uma escolha legal, daí sim, tu vai estar alimentando a tua autoestima. Então, isso é um ciclo, sabe? É um ciclo. Então, quanto mais autoestima, quanto mais decisões positivas tu tomar, quanto mais movimentos positivos tu tomar, mais mais a tua autoestima vai estar elevada. Então isso quer dizer que quanto mais eu fizer coisas que façam com que eu me sinto bem, a autoestima ela vai aumentar. É isso? Sim. Pessoal, vamos fazer as coisas que a gente gosta. Vamos meter a cara nas coisas que a gente quer e que a gente busca. Isso é importante. Tenho vontade de tirar a carteira de motorista. Vou lá e vou me inscrever e vou fazer as aulas e vou tirar a carteira de motorista. Eu vou buscar coisas para alimentar isso dentro de mim.
É isso aí. E também o legal é se fazer, se tu fazer umas perguntas. Como é que eu tô nesse relacionamento? Esse relacionamento tá me agradando? O meu emprego, será que tá legal? É o que eu quero? Sabe? Fazer esse tipo de pergunta, assim, sobre a tua vida. Se tiver respostas, a maioria não, então porque aí tem um problema, né? Então a tua autoestima tá lá embaixo, tem um problema aí. Só que assim, não se resolve assim do dia para noite, né? Tem muitas pessoas que são imediatistas, querem que já, não, então eu vou mudar minhas ações, amanhã eu vou estar legal. Não. Então por isso, a ajuda de um profissional, porque muitas vezes a pessoa não consegue se dar conta que está nesse ciclo vicioso ali, né? Ela não consegue se dar conta, então uma ajuda profissional é o ideal. É o ideal. Pessoal, importante então sempre procurar ajuda. Procurar um profissional na área da psicologia, principalmente, que pode ajudar vocês a trabalhar essa questão da autoestima. Vamos para o intervalinho comercial, depois a gente vai voltar com uma estudante, né, a Ana Clara, o nome dela, do Instituto Federal de Osório, né, e com a Adriana novamente, para a gente entrar num outro assunto bem interessante. Na Academia Intense você tem musculação, treinamento funcional, atividades para a terceira idade, preparação para concursos e muito mais. De segunda-feira a domingo. Academia Intense. Rua Jorge Sperbi, 333, Centro, Tramandaí, Rio Grande do Sul. Voltamos do nosso intervalo. Estamos aqui com a presença então da Ana Clara Jardim, estudante, né, do Instituto Federal em Osório. A Ana Clara hoje está aqui conosco. Ela vai falar de um projeto que ela desenvolveu lá no Instituto Federal, né, voltado para as Libras, né, bem interessante. E vamos falar um pouquinho, né, sobre o papel da mulher no trabalho, inclusive na ciência, que hoje em dia muito pouco a gente vê, né, Adri? Então vou passar para a Ana Clara para ela se apresentar e falar um pouquinho deste projeto que ela tem, né? Inclusive tem uma vaquinha circulando na rede para ajudar ela a participar de um projeto fora daqui em São Paulo, né? Isso, na USP. Então vou passar a palavra para ela. Pode ficar à vontade, Clara. Olá, tudo bem? Como ela já disse, a Cacau, meu nome é Ana Clara, tenho 18 anos, sou estudante então do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus de Osório. Lá é o curso técnico em administração, estou no 4º ano. E eu desenvolvo um projeto de pesquisa que se chama Estudos acerca das variações linguísticas de língua brasileira de sinais no litoral norte gaúcho. Basicamente eu percebi que existiam diferentes sinais para uma mesma palavra realizados aqui na nossa região, se fosse comparado com o restante do Rio Grande do Sul e o restante do Brasil. E quando nós estudantes de Libras no litoral norte, a gente vai pesquisar algum material, algum sinal que a gente não sabe, é muito difícil de encontrar porque a maior parte dos materiais são produzidos na região sudeste. Então eles não são coerentes com os realizados aqui. E isso me chamou a atenção, foi o problema da minha pesquisa, que afetava diretamente o aprendizado de Libras na região. Então, e também uma coisa bem interessante é que a língua, ela é a principal organizadora da identidade dos sujeitos. Por exemplo, nós somos brasileiros, nós falamos o português. Sim. E o surdo é a mesma coisa. O surdo é aquele que se utiliza da língua brasileira de sinais como seu principal meio de comunicação, como está no decreto 5.626. Então essa é a diferença basicamente entre o surdo e o deficiente auditivo, né? Então eu fiz essa pesquisa, eu fui em 5 cidades e constatei, analisando os sinais que eu coletei nessas cidades por parte de 5 sujeitos da região, eu pude constatar quais eram os sinais mais usados para algumas palavras na região. Por exemplo, o sinal de cartão. Eu separei em 4 listas: adjetivos, objetos, cidades do litoral e adjetivos. E nessas 4 listas, então, eu botei várias palavras. Aí, por exemplo, óculos. Eu fui nessas 5 cidades, cada sujeito realizou de uma forma diferente. Eu registrei assim, aí eu vi qual era o mais usado e depois eu montei uma plataforma digital de aprendizado que é voltado para a nossa comunidade. E nessa plataforma a gente tem um dicionário, então, de Libras. Tu procura a palavra lá que tu quer,
dentro dessas 4 listas, né? Por enquanto está restrito a essas 4 listas, mas a gente quer ampliar isso. E a pessoa, então, ela encontra lá o vídeo com o sinal. E além disso, também nesse site, existem diversas informações sobre a comunidade surda, o que é surdez, para que a comunidade ela se aproprie desse conhecimento e ela respeite ainda mais, né? Então, com esse projeto que eu fiz, eu fui selecionada para a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é realizada na USP, em São Paulo. Porém, os gastos com a viagem, né, passagens, alimentação, eles não são cobertos nem pela escola, nem pela feira. Então, eu paguei boa parte dos custos, só que ainda faltava a hospedagem e alimentação. Por isso que eu criei a vaquinha. E daí deu uma boa repercussão, aí por isso que você me convidou para vir aqui hoje, muito obrigada. E basicamente é isso, assim. Ana Clara, a gente sabe que o mercado de trabalho, principalmente nessa parte, né, das ciências, principalmente nesse exato local, nesse trabalho, né, para desenvolver esse tipo de trabalho, né, Adri? A gente vê muito os homens dominando tudo isso, né? A gente não vê as mulheres ocupando esse espaço porque se tem uma visão negativa, né? A visão que se tem, parece que os homens têm mais competência, mais força, mais capacidade por serem homens e as mulheres, então, por serem frágeis, não têm essa competência. Então, a gente tem um exemplo aqui, né, da Ana Clara, que se empenhou a buscar isso e está se apresentando, então, representando as mulheres, né, e mostrando que a ciência, né, ela é aberta, ampla, para todos participarem. A gente não tem que ter esse medo, né, Adri? Sim, inclusive essa visão, né, que a mulher não é pertencente à ciência, isso vem lá de trás, que dizia que os estudos era só para o homem. A mulher, o lugar dela era em casa, cuidar de filho, de marido, sabe, ser sujeitada ao marido. Então isso já vem lá de trás, né? Mas graças a Deus estamos conquistando. A gente vem mudando isso, né? A Ana Clara é um exemplo, né, Ana Clara? Eu gostaria que tu me falasse um pouquinho, né, desse papel da mulher na ciência, já que tu desenvolveu esse trabalho, certamente tu pesquisou bastante antes de entrar, né, nessa questão do desenvolvimento da ciência. Digamos que meteu a cara, né, que nem a gente diz, que foi o que a gente falou antes, né, do intervalo. A gente tem que se empoderar e a gente tem que ir atrás e a gente tem que querer mostrar o nosso lugar, né, não ter medo do não, porque certamente a Ana Clara deve ter ouvido algum não, porque não vai dar certo, porque ninguém vai te apoiar, porque tu é mulher, não vou dar nem bola, né? Fala um pouquinho para nós, né, qual é a tua visão com relação, assim, essa questão da ciência, a mulher, enfim, qual o papel, né, que a mulher consegue desenvolver, né, na ciência quando a gente se empodera e vai atrás? Falar sobre esse tema Mulheres na Ciência é muito importante para mim, porque se tornou bem presente na minha vida desde o início do ano passado e é um tema assim que eu sou apaixonada. Eu me considero assim bem defensora da causa da mulher e agora defensora da ciência, né? Então essas duas coisas são muito importantes e presentes na minha vida. A questão das mulheres na ciência, então, no Brasil, da produção científica brasileira, a maior parte das pesquisas realizadas nas áreas de engenharias e ciências exatas são produzidas por homens. E realmente quando a gente pensa em pensar num cientista, vem à nossa cabeça um senhor homem dentro de um laboratório. Só que não é bem assim, ciência é para jovem, porque eu sou uma jovem cientista, né? Eu nem me considero tão pesquisadora, tão cientista assim, mas estou entrando no caminho agora. Mas a gente sempre imagina um homem dentro de um laboratório pesquisando. Essa é a nossa ideia, assim, até quando tu pergunta para uma criança como tu descreve um cientista, como tu descreve um pesquisador, é sempre homens que vem à nossa cabeça. A gente só tem referências de cientistas homens, isso é um problema, porque existem milhares de mulheres que tiveram invenções e contribuições gigantescas para a tecnologia e para diversos outros setores. Então, e as áreas de linguagens humanas, elas são mais ocupadas por mulheres, porque existe esse pensamento de que exatas engenharias são um pouco mais difíceis, e a mulher não tem a capacidade.
Tem diversas pessoas que defendem que a mulher tem menos potencial, menos capacidade para matemática. Existem até algumas pessoas que fazem estudos sobre isso para tentar provar, só que isso é totalmente errado. Então, ocupar esse espaço, eu acho que as mulheres, elas falaram assim, não, vamos lá, vamos ocupar esse espaço, vamos fazer pesquisa, é muito importante e vem crescendo muito desde 2014, 2015, as mulheres na ciência. Inclusive as mulheres, elas são a maioria no ensino superior e mestrado, doutorado no Brasil, elas ocupam os maiores espaços, assim. Então isso já é uma grande vitória, isso já é algo muito bom, muito positivo. Pessoal, como a Adri disse, né, anteriormente, que a questão da autoestima, ela vem sendo trabalhada desde a maternidade, digamos assim, né? Porque esse trabalho é desenvolvido também através, né, do vínculo com a mãe, enfim. A gente tem uma prova de que o nosso empoderamento e a nossa autoestima, ela pode ser alimentado desde sempre com a Ana Clara. Ana Clara, eu gostaria que tu me dissesse qual é a tua idade. 18 anos. Ela tem 18 anos, ela entrou na ciência no ano passado, estava com 17. Então, o lugar que eu quero estar, né, Adri, é o lugar que eu tenho que me empoderar, não tenho que me absorver com os nãos e tenho que seguir em frente. Quando eu faço isso, eu alimento a minha autoestima, né, Adri? E não ter medo dos obstáculos, né? Mesmo que não consiga pular o obstáculo, mas que tente. Tenta uma vez, tenta duas, até que dá certo. Mesmo que a gente tenha, né, como a Ana Clara disse, né, essas pesquisas e essas expectativas que mostram que a mulher não é capaz, né, de trabalhar nessa área, alguém vai lá e mete a cara e mostra que é diferente. Né? Gente, isso é muito importante. Pode continuar, Ana Clara. E que nem tu falou, né, que a gente ouve os não, daí a gente se desmotiva, e realmente aconteceu isso comigo. Dentro da pesquisa científica existe muito essa questão também, principalmente de tipo, porque a minha pesquisa era das linguagens, ciências sociais, ciências humanas, tá ali, né? Depende da feira que eles classificam a área. Então, por eu ser dessa área, por eu ser uma jovem cientista ainda, sabe? Então, mulher, isso se torna ainda mais, assim, tipo, eu já ouvi muitas pessoas me dizendo que tu não vai ganhar nenhum prêmio, tu não vai conseguir nada com essa tua pesquisa, porque tu tá se doando muito. E eu me desmotivei, com certeza. Que pessoa que não se desmotiva ouvindo algo assim, né? E eu realmente acreditava que o meu projeto não ia ganhar nada nunca. Quando eu comecei a fazer pesquisa, desde o início eu já achava assim, meu Deus, a minha pesquisa é ruim, é inferior a todas as outras realizadas na minha escola. Só que depois que eu comecei a apresentar e a me importar com o meu resultado final, que era para ajudar as comunidades de estudo local, eu comecei a me despertar, assim, me motivar ainda mais, né? E com certeza a gente tem bastante autoestima durante o processo, se desmotiva, mas depois no final é recompensador, com certeza. Mas com certeza ela tinha aquilo, o que eu quero pra mim, né? Realmente ela tinha isso dentro dela, ela sabia exatamente o que ela queria pra ela. Ela teve sim essa coisa, né, de desmotivação, mas ela tinha tanta vontade que ela conseguiu. Isso quer dizer que a autoestima dela sempre foi muito bem trabalhada, né? Teve um amparo legal que fez com que ela ultrapassasse as barreiras. Então, assim, pessoal, muito importante, tá? Vamos meter, né, a nossa cara e vamos seguir em frente nas nossas buscas. E eu quero agradecer a todos que estão assistindo, parabenizar a todas as mulheres, né? Porque na última sexta-feira, no dia 8, foi o Dia da Mulher, né? E então esse mês é considerado o mês da mulher. Mas assim, eu gostaria de dizer para vocês assim, que nós mulheres trocamos este único dia por 365 dias do ano de muito respeito, né? Porque o nosso dia não pode ser só esse dia, tem que ser todos os dias. Então eu acho que a maioria das mulheres vão concordar comigo. Eu trocaria este dia por 365 dias de muito respeito. Agradeço a todos, né, por estar mais uma vez conosco.
né, assistindo esse programa, e a gente se vê na próxima terça-feira. Muito obrigada.